Olá, eu sou o Rogério Costa, junto comigo está o Rafael. Opa, bora lá? Esta é a aula 3 sobre sensores de temperatura, que faz parte do curso Arrefecimento Automotivo, que está no nosso site, na Oficina do Saber. Vamos lá, aula 3. Para falar de sensor de temperatura, para que todos entendam, o sensor de temperatura utiliza um componente chamado termistor. Vamos conhecer melhor o termistor. O conceito do termistor, ele nasce em 1833, com Michel Faraday, que, imagine, ele era terrível em matemática e parou de ir à escola após a primeira série. Mas, no entanto, sua teoria de fluxo magnético permitiu ter eletricidade em nossas casas até hoje. Ele inventou o primeiro termistor que se sabe também. Origem: a palavra termistor é uma aglutinação dos nomes resistor termicamente sensível. Foi originalmente dado a um componente sólido desenvolvido simultaneamente nos Estados Unidos e em Holanda durante a Segunda Guerra Mundial e que exibia um alto coeficiente negativo de temperatura, NTC. Mais tarde, esse termo foi estendido para incluir componentes similares que apresentavam um amplo coeficiente positivo de resistência à temperatura, que era o PTC. O termistor é, portanto, um semicondutor. O início. As primeiras aplicações de termistor NTC e PTC foram sensores de temperatura, onde esses dispositivos eram usados como medidores ou controladores de temperatura. E ainda hoje, milhões desses componentes são fabricados anualmente com essa função. A variedade de formas e tamanhos é muito grande, bem como sua aplicação. A tecnologia do termistor NTC ou PTC é um semicondutor sensível à temperatura, componente cerâmico composto de vários metais nobres, sinterizados a 1500 graus. A resistência em ohms diminui NTC ou aumenta PTC com o aumento da temperatura onde estiver sendo submetido. Com a passagem de corrente, pode produzir o autoaquecimento, no caso dos PTCs. Dois tipos, NTC e PTC. Nesse gráfico vocês vão poder ver melhor o comportamento deles. NTC, coeficiente de temperatura negativo. Quanto maior a temperatura, menor a resistência elétrica. O NTC, da palavra em inglês Negative Temperature Coefficient. PTC, que vem de uma palavra inglesa, que é o coeficiente de temperatura positiva, ou Positive Temperature Coefficient. Quanto maior a temperatura, maior a resistência elétrica. São distintos dois comportamentos em relação à temperatura. Veja que o gráfico ele se cruza em um certo momento. Então, quanto maior a resistência, menor a temperatura, no caso do NTC, e no PTC, ao contrário. Quanto maior a resistência, maior a temperatura. Eu tenho dois exemplos aqui muito interessantes, NTC e PTC, são apenas exemplos. Eles não são lineares, tá? A sua escala não é linear. Portanto, veja que a 0 grau tem 9.420 ohms. Na medida que vai subindo a temperatura, no caso do NTC, ele vai diminuindo o seu valor ômico. No caso do PTC é o inverso. Na medida que a temperatura vai subindo, 0 grau, 1.125 ohms, ele vai diminuindo o valor em ohms. Produção. Os termistores são produzidos com óxidos de metal em pó. Os termistores NTC são fabricados a partir de óxidos do grupo de metais do ferro, como cromo, manganês, cobalto, o próprio ferro e níquel. PTC são geralmente preparados a partir de titanatos de bário, estrôncio ou chumbo. Portanto, formulações químicas diferentes. Os elementos do termistor NTC vêm em muitos formatos, como encapsulado em vidro com chumbo axial, semelhantes a de outro, chips revestidos de vidro, revestidos com epóxi com fio de chumbo nu ou isolado, bem como hastes e discos. A faixa de temperatura operacional típica de um termistor é de menos 55 graus Celsius a mais 150 graus Celsius. Embora alguns termistores com corpo de vidro tenham uma temperatura operacional máxima de mais de 300 graus. Na década de 60,
mais precisamente em 1957, a MTE Thomson iniciou a produção de sensores de temperatura para veículos da linha GM, no caso era o Chevrolet Bel Air, e depois estendeu sua fabricação para outros modelos da indústria nacional. Conforme vocês veem, aí fomos fornecedores para a linha General Motors Opala, Corcel, Maverick, Rural e outros. Eu acho que aí, Roger, cabe até uma curiosidade, você falou do Bel Air. Para quem não sabe, o Bel Air era o plano A de restauração antes do Passat, né? Sim. Para que a gente comemorar os nossos 60 anos, antes da gente restaurar o Passat MTE, foi o Bel Air. A ideia era o Bel Air, um carro representativo, né? Como você acabou de falar, em 1957. Porém, aumenta um pouquinho, né? Sim. O tamanho do buraco. Sim. Aí fizemos o Passat, que também foi uma história muito marcante da MTE, o Passat da MTE. Ok. Beleza, bora lá. MTE, Metalúrgica Termoelétrica, e Seralto, Cerâmica Automotiva, as duas empresas do mesmo grupo, em 1990 incorporou a sua tecnologia à cerâmica automotiva e até hoje se mantém como o único fabricante na América Latina dos termistores, NTC e PTC. Em 2001 foi a primeira empresa a fabricar a sonda Lambda no Brasil. Hoje, após 200 milhões de peças produzidas e seus mais de 3 mil itens, possui uma das linhas mais completas tanto no controle de temperatura como na injeção eletrônica, fornecendo tanto para OEM como para reposição em mais de 100 países. A MTE chegou a ser pioneira nesse sentido de NTC e PTC no Brasil? Ela ainda é pioneira em termistor NTC e PTC. Não existe outro fabricante desse componente na América Latina. Que legal. Um termistor em disco tem a seguinte característica. Como vocês estão vendo aí, tem a camada de proteção, um eletrodo, uma conformidade de contenção, que é os terminais para poder encaixar numa placa de circuito impresso, um formato de disco cerâmico e esses fios de conexão. Esse tipo de sensor em disco é muito utilizado, por exemplo, no plug eletrônico, que nós veremos a seguir. O termistor em pastilha, ele tem uma camada condutiva em estanho de cada lado da pastilha. O termistor fica ao meio, um processo sanduíche, e ele também é usado como sensor de temperatura automotiva. Aplicação do termistor NTC. O termistor NTC no automóvel serve como sensor de temperatura, mas existem milhares de outras aplicações. Na medicina, temperatura para monitoramento de anestesia dentro do catéter de Foley, por exemplo. A estação meteorológica também utiliza o termistor. Indústria química no controle de processos. Linha branca, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, cafeteira, fornos elétricos, ar-condicionado, etc. Utilizam também o termistor NTC. Aplicação do PTC. No automóvel, como aquecedor do coletor de admissão, como era o caso, por exemplo, dos Monzas a álcool. Na telefonia celular, nos carregadores de celular, que permite que você coloque o carregador tanto em 110 quanto 220 volts, sem necessidade de colocar nenhuma chavinha para fazer a troca. Quem faz essa função é o termistor PTC. Nos secadores de cabelo, ele é usado até como aquecedor. E nos aquecedores de água, como por exemplo aquecedores de mamadeira. Aqui uma amostra no automóvel de que pode ser monitorado com termistor NTC. Começando por cima, temperatura interna do veículo através do ar-condicionado, temperatura do combustível, temperatura externa no espelho ou grade dianteira, temperatura do gás de escapamento, temperatura do óleo de transmissão, temperatura dos pneus, temperatura do óleo do motor, temperatura do fluxo de ar que entra, mass airflow ou MAF, temperatura do ar de admissão, temperatura do líquido de arrefecimento para o painel, temperatura do líquido de arrefecimento para injeção eletrônica ou plug eletrônico e aquecedor do coletor de admissão no caso dos PTCs, para veículos a álcool. Veja a infinidade de lugares que você vai encontrar esse termistor instalado no automóvel. O sensor de temperatura específico para injeção eletrônica, chamado de plug eletrônico, este sensor vem sendo largamente utilizado na indústria automotiva por ter precisão, durabilidade e confiabilidade. Responsável em informar a unidade de comando, a ECM,
a temperatura do líquido de arrefecimento, onde uma série de cálculos e controles são processados com essa informação. Eu tenho um exemplo aqui de um termistor usado, um plug eletrônico utilizado no automóvel. Com essa animação vocês vão poder ver que existe uma alimentação aproximadamente 5 volts por um lado do termistor. Essa alimentação passa por essa resistência variável que é o termistor e retorna para o módulo. Com essa variação o módulo é capaz de conseguir perceber que temperatura está sendo exposto a esse tipo de sensor. Esse tipo de sensor, apesar de ele ter uma grande durabilidade, ele sofre de um problema quando superaquecido ou hiperaquecido. Por isso é necessário periodicamente ser substituído, normalmente nas revisões periódicas a cada 50 mil quilômetros. O que acontece? Dentro dele, essa peça, vocês podem notar que dentro dela ele está colocado de tal forma que ele não tem contato com a parede externa, até porque ele está sendo alimentado por uma tensão, ele não poderia ter esse contato se não entraria em curto. Então ele tem um isolamento, tem até um tubo plástico para isolá-lo das paredes externas, mas para que faça a transmissão da temperatura mais facilmente, é injetado dentro dessa peça uma pasta chamada pasta térmica. Essa pasta térmica permite que a temperatura externa passe para dentro do sensor com facilidade. Se por um acaso esse veículo sofrer um super ou hiperaquecimento, ele pode fazer com que essa pasta térmica perca a sua maleabilidade e ela se torne bem próximo de uma pedra. E aí o que vai acontecer? Ele vai retardar a passagem de temperatura de fora para dentro, dando uma indicação com erro ao computador que está controlando a injeção eletrônica. Então, a substituição desse componente é super importante tanto nas revisões periódicas, cada montador especifica a quilometragem que deve ser substituído, ou logo após ter sofrido um dano como um superaquecimento ou um hiperaquecimento. Na temperatura do líquido de arrefecimento, o computador consegue fazer alguns cálculos com essa temperatura. Por exemplo, ele pode calcular o ponto de ignição, o tempo de injeção de combustível. Sistemas mais frios injetam mais combustível, mais quentes injeta menos. Por exemplo, na rampa de aquecimento do veículo, quando você sai na partida frio e começa a andar. Pode agir como interruptor térmico. Em vez de ter um interruptor no radiador, o computador executa a função de ligar ou desligar a ventoinha de acordo com a temperatura sentida nesse sensor. Nos veículos mais antigos provocava partida a frio, tanto nos veículos a álcool quanto nos veículos flex. A indicação da temperatura do painel ao mesmo tempo que indica para a injeção eletrônica. No caso de sensores duplos, como o da Volkswagen, o nome de 4034, pode provocar o loop de controle do sensor lambda. Por exemplo, em alguns veículos, vou dar um exemplo de um carro que vocês conhecem, no Corsa, por exemplo, o loop de controle do sensor lambda só é reconhecido pelo computador quando a temperatura do líquido de arrefecimento passa de 96 graus. Então, até 96 graus, o módulo não utiliza a informação do sensor lambda para cálculo de mistura, ou seja, o sensor lambda está funcionando, está perfeito, mandando uma informação, mas essa informação só vai ser admitida pelo módulo quando a temperatura do líquido passar de 96 graus. Ele pode controlar a válvula EGR. A válvula EGR é que faz a recirculação dos gases de escapamento, Exhaust Gas Recirculation. Dessa forma se consegue diminuir a quantidade de emissão de poluentes na atmosfera. Como é feito isso? Esse sensor, de acordo com a temperatura do líquido, o módulo pode processar a abertura ou fechamento dessa válvula também. O efeito cut-off também é obtido. O que é o efeito cut-off? Quando você tira o pé do acelerador andando com o veículo, ou por exemplo numa descida com o veículo engatado, lógico, você tira o pé do acelerador, ele corta a injeção de combustível de acordo com a temperatura que estiver o líquido. Se o líquido estiver muito frio, ele não corta, mas se estiver na temperatura ideal, há um corte desse combustível porque o sistema está na temperatura perfeita. Inserção de ar no escapamento. Alguns veículos possuem uma bomba chamada Blue Air, que injeta ar no escapamento para diluir a mistura quando ela está muito rica, principalmente na fase fria.
como o módulo age. Ele utiliza a temperatura do líquido para saber que momento deve ser injetado ar no escapamento ou não. O mercado tem algumas confusões e para eliminar essas confusões, vou lhe mostrar como funcionam alguns sensores. O caso desses 4 sensores usados pela linha Ford, cada um com sua característica de fixação, mas que possuem internamente a mesma resistência, ou seja, o mesmo termistor. Então, um único termistor, mas com características de fixação diferentes. Isso também acontece na linha General Motors, por exemplo, no 4051 e 4053. Já aqui existe uma diferença de resistência. Eles são parecidos, com temperatura inclusive do conector iguais, mas eles têm valores diferentes. Eu sei que muita gente mede, fala, eu estou medindo aqui, a temperatura está muito próxima, posso usar um pelo outro? Não. Eles, como eu disse no começo, os termistores não são lineares, portanto, as resistências naquele momento podem parecer iguais, mas depois, numa rampa de aquecimento, elas se tornam muito diferentes. Veja o 4051 a 20 graus, 2.500 ohms, e o 4053 a 20 graus, 3.765 ohms. Então não se deve utilizar um pelo outro, cada um tem a sua aplicação. É a mesma rosca. Eles têm exatamente tudo igual. Sacanagem. Plug eletrônico Honda, esse é bem interessante. São vários modelos. Então aqui, a 20 graus, cada um deles com um valor de resistência. Cada um deles tem o primeiro e o segundo com a rosca M10, o terceiro com a rosca M10 e o quarto com a rosca M12. Para cada um desses sensores, uma aplicação diferente. 4159 no Civic 1.7, de 2001 a 2005, no 4167 no Civic 1.8, de 2006 em diante, no City 1.5, Fit 1.4 e 1.5, de 2009 em diante, no 4097 no Civic 1.7, de 2001 a 97, e no 4057 no Civic 1.6, 16 válvulas, de 90 a 2001. Vejam que tem cada um deles um valor de resistência distinto. O mesmo tipo de termistor pode ser utilizado para medir temperatura no painel. Então, vimos o plug eletrônico para injeção eletrônica e no painel. No painel, a característica dele é que ele não tem os dois pontos de ligação isolados. Esse aqui, por exemplo, o mais antigo, o primeiro, produzido desde 1957, uma característica ele foi usado no Bel Air, na linha Opala e até na linha Ômega, a mesma peça, tá? O 3025. Qual o princípio de funcionamento dele? Ele tem no fundo dele uma pastilha de termistor, aquela que tem... Esse é o sanduíche lá? Que tem os dois lados metalizados, um lado sendo pressionado por uma mola e o outro lado em contato com a carcaça. Ele age como uma resistência variável. O que acontece? Você injeta uma tensão fixa, no caso 12 volts da bateria, passa pelo voltímetro. Aquele indicador no painel não é um marcador de temperatura. Ele é um voltímetro que a gente troca a escala para que você tenha a ideia da temperatura que se encontra naquele instante. E o negativo desse voltímetro passa por dentro desse sensor e vai encontrar um dos lados da resistência, quer dizer, um dos lados da pastilha. O outro lado está aterrado, a carcaça que está aterrada, rosqueada ao ponto qualquer lá do sistema do motor. Então a variação de temperatura que há na ponta do termistor é que vai ser sentida no voltímetro. Então quando o motor está frio, a resistência é muito alta, o voltímetro não mexe o ponteiro. Na medida que vai aquecendo, ele vai mudando de posição. Também é por isso que muitas das escalas não têm números, porque ele não é tão preciso assim. A necessidade é apenas de se informar que existe uma temperatura e qual ela está, mas não precisamente. Muito cuidado com alguns sensores de alguns carros, como por exemplo a linha Fiat. Ela tem variações de acordo com a utilização que a montadora deu a cada um desses sensores. Então, por exemplo, o 3041, esse com terminal vermelho, o primeiro, ele é apenas um indicador de temperatura no painel. Por isso tem no canto direito do sensor, ali no canto direito desse quadrinho,
a indicação de temperatura. No 3042 também. Apesar de eles terem a mesma rosca, eles têm resistências diferentes. No 3046 ele é um interruptor. E no 3071 ele tem as duas coisas, por isso ele tem dois terminais. Tanto é o indicador para o painel, quanto acender uma lâmpada de alarme no painel. Então tomem cuidado com a aplicação desse tipo de sensor. Existem sensores de temperatura utilizando o NTC para medir a temperatura do ar de admissão. Aqui um exemplo 5041 da Volkswagen, que utiliza um termistor encapsulado e resinado à ponta. Notem que existem vários tipos de sensores e alguns deles têm a característica de a ponta estar teflonada. Também é uma proteção para não se aderir muita sujeira a esse tipo de sensor e mandar uma informação com erro para o computador. O plug do ar e o plug o sensor de temperatura do ar, que é o plug do ar, né, que a gente fala, e o do painel são para carros mais antigos. Geralmente agora a indústria está fazendo bastante só o sensor de temperatura na injeção, né? Sim, mas esses veículos, por exemplo, mesmo os mais novos, às vezes podem possuir um sensor desse tipo colocado na grade do veículo para medir temperatura externa. Por isso a rosca e a fixação com teflon. No painelzinho sempre tem, né? A indicação de temperatura externa. Não é o caso do Brasil, mas em locais que tem muito frio ou neve, a necessidade de quem estiver dirigindo saber a que temperatura se encontra externamente ou até o asfalto, para não entrar num efeito chamado de black ice, onde a água cristaliza em cima do asfalto e se torna um gelo extremamente liso. Com isso encerramos essa parte de sensores de temperatura com utilização de termistores NTC e PTC. Veja a próxima aula.